entrevista inicial. O primeiro ponto que iremos abordar é que uma análise nunca se inicia automaticamente. Freud nos propõe que o início desse percurso precisa ser muito cuidadoso. Ressaltamos que há uma diferença entre entrevista inicial e primeira sessão, onde a entrevista inicial antecede o contrato, enquanto na primeira sessão a análise já começa de fato. A entrevista para a psicanálise é um meio do analista decidir se quer ou não aceitar aquele caso. Em psicanálise, esse primeiro momento é de pouca comunicação por parte do analista. O futuro ou não analisando é observado. O analista se põe como destinatário do discurso, um provocador. Neste processo, ele vai avaliar as condições mentais, emocionais, materiais da vida do cliente que o buscou e analisar os prós e contras, os prováveis riscos e benefícios, o grau e o tipo de psicopatologia, de modo a permitir alguma impressão diagnóstica. Um outro objetivo essencial da entrevista inicial é a possibilidade do analista avaliar a veracidade do cliente. Além da qualidade de sua motivação, tanto aquela que ele externaliza conscientemente, como a que ele oculta nas dobras do seu inconsciente. É útil também observar o aspecto exterior do cliente, incluindo a forma de como ele se veste, como se comunica, como é sua postura corporal, gesticulação, movimentação, linguagem empregada e tom de voz. Existem diversos tipos de entrevistas, sendo cada uma delas distintas e para fins diferentes. Esse modelo de configuração produz dados a serem identificados em um microdiagnóstico. Entrevista fechada ou diretiva, formada por uma sequência de perguntas planejadas e programadas. Essas perguntas trabalham para a obtenção de informações e dados sobre o inconsciente. Entrevista não diretiva, aberta ou livre. Nesse modelo de entrevista, o entrevistador pode fazer de maneira recorrente perguntas muito mais flexíveis, analisando muito do futuro paciente. Por ser dinâmica, torna-se flexível para ir em assuntos que, em uma entrevista fechada, o paciente não abordaria. Entrevista semidirigida. É livre a iniciativa do cliente para abordar qualquer assunto. O entrevistador só faz perguntas e intervenções pontuais em prol de conhecer mais a fundo. Esse método de entrevista fica entre os dois métodos anteriores, podendo se aperfeiçoar do melhor de cada um deles. Indicações e contraindicações para análise. À medida que a ciência psicanalítica evolui e expande os conhecimentos teóricos e técnicos, fica inquestionável o fato de que cada vez mais os critérios de contraindicação vêm diminuindo. Critérios formais sofrem transformações progressivamente, ampliando a abertura para as indicações. Um bom exemplo é o critério da idade, que desde Melanie Klein, a psicanálise ficou extensiva às crianças. E além disso, de uns tempos para cá, ela também é praticada em pessoas de idade avançada. Outro exemplo pode ser a dúvida que existia quanto à adequação de iniciar uma análise em período crítico com sintomas emocionais agudos, neuróticos ou psicóticos. Persistem como contraindicações indiscutíveis para uma análise os pacientes que não demonstram uma condição de